O seu conhecimento em Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. Estamos no ar com a Algartec, porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi e comigo, como sempre, a nossa especialista virtual em negócios da Algartec, a Sara. Sara, a gente vai falar hoje daquele balanço entre inteligência artificial e atendimento humano. Eu adoro esse tema, viu? Tem tudo a ver comigo. Eu sei. E, Sara, você acha que, para a experiência do cliente, convém usar inteligência artificial somada a interações humanas? Na minha opinião, a combinação de inteligência artificial com interações humanas pode proporcionar uma experiência muito mais completa e satisfatória para o cliente. A inteligência artificial pode agilizar processos, oferecer respostas rápidas e personalizadas, além de ficar disponível 24/7. Por outro lado, o toque humano ainda é essencial para lidar com situações mais complexas, criar empatia e solucionar problemas que exigem julgamento subjetivo. É assim que eu vejo essa questão. Você concorda? Concordo sim, viu, Sara? E eu queria agora então ouvir a nossa convidada e o nosso co-host sobre esse tema, pode ser? Vamos nessa! E para o bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação de receber aqui no podcast a Mara Rabelo, que é diretora de CX e jurídico da construtora Canopus, que é uma incorporadora e construtora de unidades residenciais com 53 anos de experiência aí no mercado. Mara, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Eu que agradeço, Cássio. Um prazer estar aqui com vocês, poder aprender um pouquinho aí com vocês sobre o mercado de CX. E aprender com você também, que tem tanta experiência aí, Mara. E a gente vai falar, né, você que está ouvindo a gente aí, aguarde, porque a gente vai falar de um casamento cada vez mais comum em certas empresas, em certos mercados, que é do CX com o jurídico. Mas depois a Mara fala disso, não vou tentar dar spoiler aqui, que eu vou estragar tudo. E comigo aqui, de novo, o Alessandro Ishikawa, aqui pelo lado da Algartec CX. Ishikawa, sempre bom ter você aqui. Obrigado por doar um pouquinho do seu tempo para esse papo. Prazer, Cássio. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade e ótimo estar aqui com a Mara também, conversar por um tema tão legal e que a gente gosta tanto. A gente que agradece a vocês aí e vamos lá então, vamos tocar esse barco aqui, falar desse tema que é tão importante, né? Que é o uso da inteligência artificial generativa cada vez mais intenso, né? Claro, é um recurso muito útil, né? Agora, o que a gente fica pensando sempre quando fala de AI no dia a dia do atendimento, no dia a dia da jornada, né, do cliente como um todo, é até que ponto dá para conseguir fazer um equilíbrio entre a inteligência artificial e o ser humano, né? Ainda mais num setor como o de vocês, né, Mara? Que não é uma compra de conveniência, é uma compra importante, talvez a compra mais importante da vida de muitos dos seus clientes, né? Então, como é que equilibra esse uso de inteligência artificial e do ser humano, hein? Cássio, isso tem sido um desafio. Um desafio não só nosso, mas como da mão de obra, né? Porque cada vez um público jovem chega e a inteligência artificial é muito natural para eles, diferente do que é para mim, né? Que é novo, é uma novidade. Para eles, eles lidam bem com aquilo. Então, você aliar nesse mercado onde a credibilidade do que você está comprando é muito importante, né? A credibilidade de quem está vendendo, não do que você está, mas a Canopus, de quem que eu estou comprando, talvez a minha única compra da vida, né? Eu comprei um apartamento a vida inteira. Então, se eu tenho algo muito artificial, se eu não tenho uma personalização do atendimento, eu perco às vezes a venda, né? Se o cliente liga e não consegue falar com alguém, consegue só né, o bot lá que a gente fala, né? Só com aqueles numerozinhos, as opções clique 1, clique 2, ou se você quer falar com vendas, se você quer falar. E isso a gente afasta muitas vezes o cliente do alta renda. Nós temos dois produtos, né? Tem um produto que é para o jovem, que a gente chama de Smart Life, que é a linha Today, e temos um produto de alta renda. O Today, né, o produto mais para jovem, para primeira moradia, ele até aceita melhor. Mas o produto de alta renda, que é isso, que às vezes é o segundo e último bem, ou é um bem que o pai compra para o filho,
Se o pai não fala conosco, não fala com alguém que dá bom dia para ele, que explica o produto, que explica onde ele está chegando, que explica a história da Canopus, a gente sente que fica um ponto de insegurança. Então, assim, aliar tudo isso, né, com estes desafios que eu falei, é o grande desafio nosso mesmo aqui, né? Aliar a credibilidade da construtora, ser um produto palpável, porque ele está comprando 2 anos antes de ficar pronto, mas saber que aquilo vai ser entregue e, ao mesmo tempo, ganhar velocidade, ganhar eficiência que a IA traz, inquestionável, é difícil. Mas a gente tem feito esse trabalho que ao longo de 2 anos, num projeto que chama Todos numa Só Voz, onde a companhia inteira se uniu para tentar fazer isso. Cada um com uma ideia, cada um com uma perspectiva, cada um com uma experiência, com uma idade, e a gente tem conseguido fazer isso. O primeiro contato ali, rápido, muito rápido, é inteligência artificial, mas depois tem sempre uma voz humana por trás para poder continuar o atendimento. Muito legal, Mara. Eu acho que isso que você traz, né, de um mercado tão peculiar como esse que você navega é importante, porque às vezes as pessoas acham que existe uma fórmula mágica, né, uma fórmula de bolo mágica que você só replica, né? E trazer essa sua visão é importante para provar que não, né? Provar que ainda o humano tem muito valor e que o cliente dá valor para isso, né? Às vezes o perfil do cliente, ele às vezes é avesso à tecnologia, né? Ou que a gente precisa evoluir para que use a tecnologia como um coadjuvante, né? Acho que isso é bem importante, seu apontamento. Muito legal. É o que a gente conseguiu dados, né? Que eu falei, é óbvio que tornou um processo mais eficiente. A gente tem dados, né? Quando o cliente, né, faz a opção ali, por exemplo, o que eu quero é segunda via de boleto. Então eu consigo medir muito mais fácil quantos pedidos de segunda via de boleto que seja eu tenho. Então traz uma eficiência, traz um controle muito grande. Mas eu tenho que saber a medida de quando, o que vale mais, né? Um cliente satisfeito, um cliente com uma boa experiência ou dados? E assim, no fim vai valer, Mara, a vontade dele, porque eu tô aqui vestindo o chapéu de consumidor. Não sei se para compra de imóvel, tá? Mas em outras compras, com certeza. Às vezes você entra lá, pô, um exemplo típico, vocês dois e muita gente está usando a gente já deve ter vivenciado. Pô, você vai viajar para o exterior, você tem que desbloquear o cartão de crédito, né? Putz, antes era um trabalho, tinha que ligar para a pessoa, falar, ouvir. Pô, agora é uma inteligência artificial. Cara, é muito melhor. Ela já entendeu rapidinho ali, pá, 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 no chat eu já desbloqueei, eu vou viajar dia tal, vou dia tal. Né? Então, no fim, quem vai reger isso é o consumidor apontando aonde ele quer cada tipo de interação? Sim, Cássio, é o que eu falei, né? O meu cliente, ele jovem, né, dos empreendimentos mais modernos, com lavanderia, com coworking e tal, esse tipo de público, né, esse consumidor, ele quer a facilidade de clicar um botão e sair a segunda via do boleto dele. Então, ele dita. Então, para ele, eu uso isso. Se eu fosse olhar o meu público mais antigo ou de alto padrão, talvez eu nem teria um bot, né? Que é super recente. A gente está em lua de mel com o bot aqui ainda. De tão recente que é. Porque essa linha também, esse público é novo para mim, que me exigiu isso. Então, quem ditou que eu teria inteligência artificial foi o meu consumidor. Foi o meu novo consumidor, posso dizer assim. Então, quem manda é o cliente, sim. Quem manda na gente é o cliente. A gente se adapta a ele. Ao que ele precisa é o que ele quer. Muito legal. Não, e o que eu penso também, né? Você é uma venda de um produto super peculiar e é uma venda consultiva, né? Porque tem um envolvimento de sonho, tem um envolvimento de ser uma meta, às vezes, familiar, né? A família inteira está engajada naquela aquisição. E eu acho que é um processo bem consultivo. Então, acho que nesse momento da venda em si, né, no conquistar aquele lead, aquele prospect, para ele se tornar seu cliente, eu acho que o uso da inteligência artificial, o uso das novas tecnologias, realmente ela tem que permear, mas ela não pode sobrepor a
a essa consultividade, né? Se é que existe esse termo, mas trazer, né, essa humanidade na hora da compra, né? Falar quais são os benefícios, e como a gente estava conversando, um empreendimento como o de vocês valoriza o bairro, né? Valoriza a rua, valoriza, né? Tem uma série de vantagens que você pode trazer para ele e para o entorno também, né? Muito legal. Não, é sem dúvida. A gente tem uma questão, por exemplo, que às vezes o cliente chega para comprar um empreendimento. E ele compra outro, porque ali, quando, né, o vendedor, o corretor atende, entende o perfil familiar e fala: "Ó, olha, vai ser um prazer te vender esse, mas você vai ficar feliz com o outro." Então, assim, é isso. Talvez a inteligência artificial não conseguisse entender isso ainda, porque é um contato. Aí tem uma criança que ele fala: olha, nesse empreendimento não tem área de lazer infantil que atenda a essa idade, mas eu tenho um outro que atende em outro bairro, que tem escolas mais perto e melhores para essa faixa etária. Então, tem muito desse trabalho ainda, dessa análise na venda e depois no pós-venda, porque eu tenho que fidelizar esse cliente, porque eu tenho 2 anos de relacionamento antes dele comprar efetivamente, antes dele transferir para o nome dele, bom, adquirir a propriedade. Então, assim, eu tenho que vender, mas eu tenho que manter essa venda. Né? O nosso produto ainda tem esse diferencial, não só na hora da venda, mas como manter e consolidar essa venda. Né? Eu não saio para casa com um ventilador na mão, né? Eu compro ali na obra e demora 2 anos para entregar. Então, tem muito disso também, e ao longo dessa jornada, o cliente tem dúvida, porque ele muda, ele tem um filho, ele casa, então ele quer trocar. Então, a gente ajuda até a analisar, não, acho que realmente vamos trocar, utiliza seu crédito desse produto para um outro produto mais adequado para o seu momento de vida, que nesses 2 anos mudou, né? Você casou, você teve mais um filho, você passou num concurso em outro lugar. Então, tem um trabalho humano grande com esse cliente de um imóvel. É uma venda diferente. Agora, você falou um termo aí, uma frase, né? Não foi um termo, foi uma frase que me chamou a atenção, mas falou: estamos em lua de mel, né, com o bot aqui. Acho que todo mundo tá, né? É uma coisa muito recente. A gente, na vida da gente, as gerações, né, nossas anteriores e mais velhas, dividem o mundo antes e pós-pandemia. Mas quando a gente fala de tecnologia, de internet, a gente divide antes e depois do chat GPT, final ali de 2022, né? Ou 2023, agora estou confuso, mas não foi final do ano, acho que foi 2023, né? Que surgiu. E assim, todo mundo está em lua de mel. Não, não importa se é 2022 ou 2023, é muito recente, né? E aí, todo mundo está nessa de, puxa, vamos usar, precisamos usar, o que às vezes me parece colocar um pouco a carroça na frente dos bois, né? Você ainda não sabe qual mesmo o caso de uso daquilo. E mais do que isso, muitas vezes a primeira mentalidade é: vamos economizar, vamos salvar dinheiro aqui. É legítimo, empresas têm que reduzir custo. O que me preocupa, e queria ouvir vocês, é até que ponto isso pode acontecer ou tem acontecido em detrimento da qualidade da experiência, né? Porque tem um trade-off em certo ponto ali, né? Como é que vocês enxergam? Assim, nós tivemos muito cuidado. Claro, a gente contrata. E assim, primeiro eu falo da economia. Até então, a nossa perspectiva não é economizar, a nossa perspectiva é tornar o processo mais eficiente. Porque no nosso lado aqui, né, a Canopus não pensa em substituição de pessoas pela inteligência artificial. O que a gente quer melhorar é a experiência justamente do cliente a partir do momento que eu tenho mais dados. Então, vamos pensar em algo mais fácil. Segunda via de boleto, né? Vou dar esse exemplo, que é um volume muito grande de atendimentos que a gente tem nesse sentido e é algo fácil de entender. Então, assim, às vezes, num clique e o boleto automaticamente chegar no seu WhatsApp ou no seu e-mail, atende a quase todo mundo mesmo, né? Que você já sabe o valor da sua parcela, ou você já tem noção de qual que é a correção que ela usa. Mas, por outro lado, se eu tenho uma dúvida do meu contrato, a inteligência artificial vai fazer o quê? Vai repetir a cláusula? Ou vai explicar a cláusula para alguém que quer ouvir e quer saber o sentido daquilo? Então, não vai atender. Então, o nosso objetivo é melhorar a experiência e não economizar. Não substituiremos o humano por inteligência artificial.
Assim, né? Não, não é esse o projeto. E mais do que isso, quando a gente contratou as consultorias que vieram, né, nos auxiliar, tem 2 anos, você vê que a gente é muito cuidadoso no que faz. A gente tenta não fazer isso, passar o carro na frente dos bois. Então, ficamos 2 anos estudando os impactos em quem implantou correndo, para saber quais foram os impactos negativos e positivos, e concluímos que a gente precisa ter 5 opções no máximo. E é uma árvore só. Então, o cliente vai clicar ali, boleto, cobrança, assistência técnica, explicamos o que é assistência técnica, reparo na sua unidade, até assim, né, uma frase, todo mundo, tem que ser frase curta. Eu falei, gente, nem todo mundo sabe o que é assistência técnica. Tem que explicar que é reparo na sua unidade. Então, aí a gente veio fazendo, e é isso, temos 5 ou 4, 5 opções que nós definimos para o cliente não ficar ali 10 minutos clicando uma, duas, três, 4 opções, né? Aí repete o menu porque ele não entendeu, e repete, ele não acha o que é. Se você não acesse o nosso site para maiores informações, não, ele já está ali no canal. Então a gente tomou muito cuidado, tem tomado muito cuidado ao usar a inteligência artificial para melhorar a experiência do cliente, para que ele não tenha que ligar e ser transferido. Então, ali, quando ele ouviu, ele já cai direto na pessoa com quem ele precisa falar. Então, eu reduzo também o tempo dele ali conosco inicialmente. Então, tudo que a gente fez foi pensando no cliente. Nesse primeiro momento, o nosso foco é melhorar essa experiência. Maravilha, maravilha. Mas o que você colocou, Cássio, é uma verdade, né? Às vezes as pessoas nos procuram com o único e exclusivo objetivo de reduzir custo, né? Ah, eu preciso implementar IA na minha plataforma, na minha operação. Por quê? Porque eu preciso reduzir custo. Né? Então, assim, eu acho que é uma ferramenta poderosa, é um caminho sem volta. Eu acho que não só IA, né? Não estamos falando só da IA como tecnologia, mas a tecnologia como um todo, né? Os bots, as ferramentas que já existem, aquelas que virão ainda surgir, elas precisam estar sempre no radar da gente, mas tem que fazer mais ou menos essa cartilha que a Mara colocou. Não colocar a redução de custo como sendo o principal objetivo, né, o core daquela transformação, né, da transformação digital, porque a gente percebe que todo mundo que tentou ir para esse caminho, ou grande parte das iniciativas de redução de custo nessa tipo de implementação, ou não deram certo, ou ainda estão em implementação, né? Então, eu acho que tendo o objetivo certo, tendo, né, a visão, o propósito certo, eu acho que é uma ferramenta poderosa e é uma implementação importante, né? É só tomar esse cuidado, né? Não é só colocar a carroça na frente dos bois, mas também não imaginar que aquilo vai ser a solução de tudo, né? Eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas nos procurando, buscando tecnologia, falando, não, eu quero acabar com o meu atendimento humano, né? Assim, aí a pergunta que a gente faz e às vezes fica sem resposta. E o que que seu cliente acha disso? Né? O Mara colocou, o cliente pediu, né? Olha que legal, o cliente pediu e a gente está fazendo, né? E é isso que a gente tenta refletir para os nossos colegas, parceiros, né? Clientes, enfim, tá? O que que o seu cliente quer? É o que o seu cliente quer? Ele quer ser atendido 100% por um robô? Né? Eu conheço cases que são assim, que nasceram assim, né? Tem uma seguradora, por exemplo, que ela nasceu com esse intuito, com esse propósito. Ó, eu vou ser o mais automatizado possível, eu vou ser o mais self-service possível. Mas é isso que a Mara também colocou. É para um perfil específico de cliente, né? É um cliente que já nasceu digital, ele vê valor nisso. Então, a empresa como um todo, essa seguradora como um todo, ela foi criada para isso, né? Então, acho que esse cuidado que a Mara colocou é importantíssimo, importantíssimo mesmo para qualquer situação, né? Eu queria focar um pouco na jornada como um todo, independentemente de inteligência artificial ou não, né? A gente já mencionou rapidamente aqui, Mara, que comprar um imóvel não é como, né, comprar um celular
né? E menos ainda como escolher o restaurante para onde eu vou. É uma decisão de compra longa, complexa e difícil, né? Puxa, você vai morar lá. Claro, também estamos falando aqui de investidores, mas até para o investidor é uma decisão difícil, porque ele vai sempre tomar uma decisão que implica lucro ou prejuízo, né? E isso também é uma decisão importante. Como é que vocês mapeiam uma jornada, né? Longa e importante dessa para os perfis de público que vocês atendem na Canopus? Cássio, por coincidência, hoje estamos recebendo as equipes de marketing de outras incorporadoras para poder ver uma cenografia que nós fizemos aqui, física, das 12 etapas da jornada do cliente conosco. Para que fosse palpável para todo mundo, o que que nós fizemos? Fizemos uma cenografia. Então, tem lá a primeira etapa, que é a assinatura do contrato. A gente fez um totem, e nosso contrato é assinado digital, né? E aí a gente montou 12 totens enormes aqui, ficou muito legal. E como que a gente mapeou isso, né? Que é a sua pergunta. Como que nós fizemos para chegar nessas 12 etapas? Foi perguntando para os clientes, com pesquisa, em que momento ele gostaria de ser contactado, o que que ele esperava com 6 meses após a aquisição da unidade dele, e fomos testando, não vou mentir, né? Foi um ano de teste com vários públicos diferentes para entender quando ele queria ou quando era demais também o contato. Não preciso mais, estou recebendo muita notícia, já entendi que a gente está com 20% de obra, já entendi que a gente está com 30% de obra. Então, a gente foi separando aquilo que, por exemplo, a gente deixa disponível no site. Então, se você quiser saber, você vai lá e busca. Então, a gente sabe que os clientes, por exemplo, evolução de obra, é melhor estar lá disponível, quando ele quiser, ele vai lá e consulta. Mas eu sei também que quando, por exemplo, está quase pronto, onde começa a gerar uma ansiedade, ele quer ir lá ver a obra dele. Então a gente determinou que tem uma visita à obra com 80% de obra. E aquilo ali traz para ele um conforto de falar, vai ficar pronto. Eu vou receber a minha unidade. E aí assim foi um estudo, uma pesquisa, foram testes e ouvindo o cliente. De novo, né? Quem manda é o cliente, gente. A gente tem que ouvi-los. Tem que ouvi-los, porque eles é que determinam qual é o melhor caminho nosso, né? O nosso sucesso depende deles. Então, o caminho, para mim, o segredo é ouvir o cliente. Mara, deixa eu fazer aqui uma pergunta, cara, se me permite aí. Claro, pô. Eu tava vendo a sua carreira, a sua trajetória, né? Então, você vem de um background muito forte jurídico, né? E, e aí a gente até conversou, né, sobre isso, de que você é diretora de CX e jurídico também dentro da Canopus, né? Que é um negócio super disruptivo, vamos chamar assim, né? Usando os termos da atualidade, é bem disruptivo. É, qual que é o conceito, o que está por trás disso, né? De colocar uma rede jurídica e de CX, né? Uma única pessoa olhando esses dois prismas tão peculiares, tão diferentes, né? Aparentemente tão diferentes, né? E advogada, né, Ishikawa? Bom, Ah, falar que a Mara é exatamente, é advogada, né? advogado. É advogado e tem esse background todo, né? Atuou muito fortemente na questão jurídica e hoje está com os dois bonés, né? Está com os dois chapéus aí. O que que levou a essa tomada de decisão e o que que você acha de tudo isso, né? O quão tem de fit, como é que o mercado vê isso, como é que o teu cliente vê isso, qual que é o valor que isso traz, né? O valor agregado que isso traz na ponta. Ishikawa, isso foi assim. Primeiro que as áreas de jurídico e relacionamento com o cliente nas incorporadoras, elas têm um relacionamento muito forte interno, né? Porque a área de relacionamento com o cliente, ela é um cliente do jurídico. Então, todo apoio de dúvidas contratuais, clientes questionando, no momento, às vezes, de um eventual distrato do cliente, que é o desfazimento do negócio, né? No mercado, a gente fala distrato. Então, quando vai romper ali, né, rescindir o contrato, então apoio sempre tem. Então, o jurídico ele é um órgão consultivo ali de apoio ao relacionamento, à equipe de relacionamento com o cliente. Então, assim, esse contato sempre teve.
No meu caso, foi o nosso CEO, né, o Lucas Matos, me chamou um dia e falou: Você gosta de cuidar de pessoas, né? E eu realmente sou uma pessoa, apesar de jurídico, né? É ciência social, né? A gente acaba humanas, o povo das humanas gosta de gente. E aí ele falou que queria te fazer um convite para cuidar das pessoas, mas dos nossos clientes também. Te confesso que foi um susto, foi, né? Falei, e agora? O que que eu faço, né? Como é que eu falo não pro CEO, mas ao mesmo tempo, como é que eu vou cuidar de cliente se eu nunca cuidei? E aí eu fui pensar e refletir até que alguém me deu um banho de água fria, mas ao mesmo tempo se tornou morno depois, quando ele falou, olha, você não é advogada há muito tempo, né? Você é uma gestora, você não é aquela advogada técnica, você está há 20 anos em gestão de departamento jurídico. Então, assim, a gestão, ela inclui tudo, inclui gente, inclui processos, e eu tinha uma visão muito forte de processo por causa da diretoria, né? Você se torna uma executiva, você acaba tendo uma visão sistêmica do negócio. E resolvi encarar. E eu vou te falar que tô hoje, eu acho que poucas pessoas lembram que eu sou advogada. Ninguém, né? Quando eu falo que sou advogada, as pessoas se surpreendem, igual agora no, né, nesse evento de marketing, todo mundo pergunta se eu sou de marketing ou se eu sou de outra área, mas nunca ninguém acha que eu sou do direito. É, mas sou apaixonada pelo direito também. Mas e foi. E aí eu acho que é o olhar para pessoas. O cliente nada mais é do que, né, alguém que quer ter uma boa experiência, como eu quero, como com certeza você quer, Chicago, como o Cássio quer, ou quem, né? E aí foi isso. Eu falei, gente, como fazer que esse cliente sinta aquilo que eu gostaria de sentir enquanto consumidora? E deu muito certo, Incrível. realmente eu fiquei surpresa. Incrível. Não, e ouvindo você falar, realmente, né? É uma venda consultiva, para cada cliente tem um contrato, é um contrato longevo, né? Um contrato, como você falou, no mínimo 2 anos aí de relação, né? Deve ter muita peculiaridade, principalmente na entrega, né? Às vezes pode, por mais que possa acontecer, tem aquela coisa do sonho, a pessoa compra e assina o contrato, e aí tem esse acompanhamento, toda essa jornada. Eu acho que foi uma bela sacada de todos vocês. Muito bom, muito legal. Achei bem E é o que interessante. vocês falaram, algumas pessoas, no início, né, o Cássio falou que algumas empresas já estão com esse movimento, tem outras incorporadoras, até com um número de clientes muito maior que o nosso aqui, a gente está hoje com uma Sim. carteira de 5.000 clientes, eu sei que empresas com um número de 40.000 clientes aí que estão com a mesma estratégia, né, de trazer o jurídico e relacionamento com o cliente na mesma diretoria e tem dado certo, os benchmarks que eu tenho feito aí são positivos. Você está É, mudando, ajudando a mudar o mercado, aí que legal. Mudar não, transformar, né? Acho é. que legal. Acho um movimento muito interessante, muito legal. E eu fico pensando, Mara, será que isso vai ser mais frequente ou mais comum em empresas como construtoras que têm uma cisão muito complexa quando ela acontece? Claro que Customer Experience não está lá, não existe para cuidar da cisão. Você está lá, pelo contrário, para não ter cisão, mas ela acontece, é inevitável. Será que outros mercados, sabe, que tenham essa natureza de, né, de uma cisão complexa quando ela se dá, vão estar mais propensas a ir por esse caminho? Ou você imagina que isso sirva para todo mundo em algum momento? Eu acho que isso serve para todo mundo, sabe, Cássio? Assim, fica até meio repetitivo o que eu vou falar, né? Mas assim, eu acho que a visão de quem porque eu, enquanto jurídico, o que que eu foco nos processos, mas eu foco nos meus clientes internos, né? Então eu olho para dentro qual que é a necessidade do meu comercial, qual é a necessidade da área de prospecção de terrenos, novos negócios, quem compra os terrenos onde a gente vai construir, qual que é a necessidade dele? Eu olho para a controladoria e falo, qual que é a sua necessidade? O que que eu posso te ajudar enquanto jurídico, né? O que que eu posso oferecer para você? E assim, e o cliente o que que eu posso oferecer para você, cliente, enquanto meu consumidor? E isso é algo que existe em qualquer negócio.
né? Independente da complexidade ali da cisão, ou do momento, ou da relação, essa visão ela existe em qualquer atividade, né? Ela tem esse olhar, o que a gente chama de back-office, né? Porque o jurídico é um back-office da empresa, a gente é um back-office do cliente. Então, eu tendo a achar que é para todo mundo. Eu acho que é um movimento que cabe em qualquer negócio. Eu concordo com você, Mara, e aí eu, novamente, também, apesar de que eu fiz ciência da computação, mas eu me acredito com skills mais aflorados de humanas também, né? É, o que que eu penso? É, depende também do perfil do jurídico, né? Eu acho que você é uma ótima referência do jurídico, vou chamar aqui de jurídico 2.0, né? Que é isso que você falou. Eu ouvindo você falar, pô, o que que meu cliente interno deseja? Como é que eu posso ajudar meu cliente interno? Essa é uma visão de um jurídico atual, né? Às vezes a gente talvez tenha um pouco de vício, de resquício do jurídico antigo, que era o cara que tudo era não, né? Ou era tudo temerário, né? Eu lembro que quando eu comecei minha carreira, alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, a gente até brincava, né, que o advogado da época, tudo era assim, é temerário, tá? Qual que é a opção? Ainda tem, Não, né? ainda, exato, em Os todos os mercados, zagueiros. né? Quando chamava o Exato. jurídico, É, falava, lá vem os zagueiros. Não, e tem um grande amigo meu, né? Ele foi meu líder no passado e é um grande amigo meu hoje. Ele falava que existem jurídicos que é o prevenção à venda, é a área de prevenção à venda. Então, vou ele usar não essa. traz. Cara, eu achei Se incrível você, essa, né? Ele fala, se você quer que não aconteça a venda, chama o jurídico. É isso que eles é, falam aqui. que assim. É uma linha muito tênue, né? Porque o jurídico está ali fazendo o trabalho dele de apontar, né? Apontar as fragilidades ou realmente onde a gente tem que nos ater, né? Mas eu acho que o legal é isso que você acabou de dizer. O jurídico sendo uma ferramenta de ajuda. Como eu posso ajudar minha área interna? Como eu posso ajudar meu cliente a estar mais satisfeito? Né? Você comentou até em algum determinado momento, às vezes, substituir um produto por outro é o ideal para aquele cliente. E para ele, às vezes, essa jornada é super complicada, às vezes impossível, né? Assim, é impossível trocar de produto no meio do caminho, e você já comentou que é uma alternativa viável e que vocês, às vezes, ajudam ele a fazer isso. Então, eu acho as- esse é um case para mim, né? E eu vou ficar com esse benchmark na cabeça de juntar essas duas grandes áreas, né? O jurídico com o CX. Faz todo sentido, Ana. Ouvindo você falar, faz total sentido. É incrível. Muito E bom. assim, Chicago, a gente que é do jurídico, você sabe que isso é possível, né? Você não tem que uma. E aí você troca, né, entre as duas áreas, porque eu lembro que de princípio a primeira coisa que eu falei, olha, todo mundo na mesma sala, eu quero jurídico e relacionamento, ou o relacionamento fica aqui atrás de mim, o jurídico aqui na minha frente. E a primeira coisa que eu quero todo mundo. Por que isso? Então, enquanto um ouve o outro, no início há consultas, mas depois ninguém consulta mais, porque você ouve o tempo, você tem uma troca constante, né? E você falou sobre o postura, né? Sem dúvida. Quando a gente forma, a gente é muito reativo, né? Porque eu falo que a nossa escola, o direito, você forma a gente para brigar. É isso, gente. A gente aprende a brigar. Você aprende a ser combativo na faculdade. É, e aí, com o passar do tempo, como eu sempre trabalhei em corporativo, então a veia foi mudando. E aí, toda vez que eu contrato um advogado, que eu falo, eu não quero saber que eu não posso, eu quero saber como eu Ótimo, faço. E aí, ótimo. quando eu contrato para minha equipe interna, de novo, eu falo, olha, você está sendo contratado, mas eu não quero não, não. Todo mundo já sabe que não existe. Eu quero que você fale como fazer. Aí quem avalia o risco ou não é o grupo, né? Aí Sim, a diretoria, e dependendo da sim. esfera, vai tomar decisão. Mas eu não quero saber que não pode, eu quero saber como eu posso. A gente vai fazer o negócio. Como que eu faço de forma mais Maravilha. segura? É Tem um essa a pouco da diretriz. personalidade, não tem, Mara? Um quê aí de individualidade nisso. Eu vou fazer um paralelo aqui, assim. Eu acabei vindo para marketing e depois tecnologia, mas a minha origem é jornalismo. Fiz lá atrás jornalismo, fui repórter de campo, ficava lá atrás do gol tomando chuva e bolada. E aí,
e depois você migra, vai para o outro lado né, como eu fui do lado da empresa, né? É onde eu estou a maior, grande maioria da minha carreira, a maior parte. E aí tem uma turma do jornalista que, assim, se existe uma empresa, eu sou contra. Ela é culpada por todos os males da humanidade, né? A cabeça deles é assim. Nessa encarnação, eles não vão mudar, entendeu? Não vai rolar. Então, quando, por exemplo, a pessoa vai para assessoria de imprensa, ela tem que ter, no mínimo, um ponto da personalidade dela que já jogue para pensar a cabeça da empresa, ou que esteja aberta a mudar de mentalidade. Aí, trazendo para o que você disse, né? Será que tem o advogado que, assim, ele se forjou para brigar? Ele vê o mundo como uma grande batalha e esse cara não adianta tentar, e por outro lado você vai encontrar as pessoas e fala, putz, assim, essa pessoa tem um perfil mais adequado. Pode acontecer isso, esse paralelo não acontece, esse que eu fiz. Ah, acontece muito. Muito, mais que eu gostaria, na verdade, porque às vezes a gente passa muito tempo tentando achar um advogado ou advogada que se encaixe num jurídico interno. Então, passa, tem muita gente. A gente tenta moldar, trabalhar, entender, mudar, né? Falar, olha, você não precisa brigar com outro departamento porque ele fez errado, você tem que ensiná-lo a fazer da melhor forma possível. Primeiro que risco existe, só a gente está respirando, a gente corre risco. Então, não existe atividade empresária sem o risco. A questão é como mitigar esse risco, como lidar com esse risco, o que fazer para entender quais são as consequências caso o risco se consolide. Então, mas tem gente que não consegue, tem gente que realmente é dele, né? É da natureza dele. Aí esses repórteres aí que acham que a gente está sempre errada, a gente tromba muito, viu? Mais do que eu gostaria também. Conhece o É, tipo, né? Bastante, bastante. É, Converso com frequência. imagino. é. No final do dia é o que a gente vem falando, né? Desde o início. Tudo é uma questão de gente, né? São as pessoas. No final das É contas, são isso aí. pessoas. Muito Isso bom, aí. muito legal, É isso incrível. aí. Gente, a inteligência artificial é maravilhosa e eu sou fã da tecnologia. Não é que eu não sou, e às vezes algumas pessoas acham que não, porque eu falo isso. Mas nada vai nos substituir. Nada, nada. Não, o povo fica com medo, vai acabar emprego. Eu falei, gente, não vai. Vocês vão ter que saber usar as ferramentas que estão aí, senão você fica Isso. ultrapassado, óbvio. Mas não vai nos substituir. Nada substitui as pessoas. Nada. E Concordo. esse dá um outro podcast, mas assim, resumindo muito a minha visão hoje, se você vai ser substituído ou não, é uma opção sua. É uma opção que você faz. Ontem eu li, Maria, eu vou ter que te convidar para outro podcast para você falar isso. Mas eu vou falar. Ontem eu li uma pessoa da área de comunicação, né, questionando direitos autorais, né? Porque não sei se foi o ChatGPT, o Copilot, teve acesso a uma biblioteca, baixou lá 80 mil livros e alimentou a inteligência com aqueles livros, né? É uma questão polêmica, eu concordo que isso pode ser discutido, não sei dar uma resposta se isso é certo ou errado, acho que vai caber muita discussão sobre isso. Mas o que me chamou a atenção é que essa pessoa estava ali fazendo um movimento, uma declaração contra AI. E o que me assusta é que nos comentários tinha dois ou três falando, gente, olha só, você tem uma opção neste momento, ou você abraça ou você vai ser engolido. Quando você bate de frente com a realidade, geralmente a realidade ganha. Mas tinha dois ou três. A maioria dizendo, é isso aí, é um absurdo que essas empresas Big Tech estão fazendo e tal. Então, claramente, para mim, tem gente fazendo uma escolha em todas as áreas. Eu peguei só uma que é mais próxima da minha, mas no direito, em TI, na medicina, tá todo mundo agora com a chance de fazer uma escolha, não é? E ela vai determinar se você vai ser engolido pela AI ou não. É isso, Cássio. É isso aí. Como você disse, dá uma outra conversa de mais uma hora ou mais. Mas e eu falo da minha experiência. Vamos pensar se eu falasse não, né? Se a tendência do mercado é que você tenha mais de uma função executiva nas empresas, e se Uhum. eu viro as costas para essa oportunidade que foi me dada há 3 anos e meio aí, para assumir a área de CX, olha o quanto eu teria perdido, né? E eu resolvi agarrar, falei, Verdade. não, se essa é a tendência, então vamos lá, vamos brigar. Pode dar errado? Pode, mas que bom que deu certo.
E hoje eu me vejo uma pessoa muito melhor do que eu era, porque eu entendo muito mais do ser humano do que eu entendia. Me entendo muito mais do que eu entendia. Olha, papo iria longe aqui. Já outras coisas vêm na minha cabeça, mas eu preciso respeitar o tempo de vocês e eu vou agradecer muito, então, aqui a vocês dois. Mara, começando por você, muito obrigado por participar hoje com a gente. É muito gostoso conversar com você. É uma trajetória muito sólida e você consegue, né, naturalmente transparecer isso no momento que você fala. Então, muito obrigado, viu, Mara, por estar aqui hoje. Gente, foi muito bom. Passou muito rápido, né? Parece que É, começou agora. Foi muito é bom. isso. Obrigada pelo convite mais uma vez. Foi muito legal. Fico muito feliz, né, de poder compartilhar com vocês, de ouvir aí vocês também de outra perspectiva. Sempre aprendendo um pouco, sempre trocando. Obrigada. A gente que Estou à agradece. disposição para o próximo aí sobre Não, olha que eu as abuso, hein? resistências. Cuidado que eu abuso, hein, Mara? Eu abuso e convido mais vezes aqui. O Ishikawa, obrigado por estar aqui com a gente hoje e doar um pouquinho do seu tempo aí mais uma vez. Foi maravilhoso, foi incrível. Realmente ver a jornada da Mara, tudo que ela construiu, tudo que ela faz e tudo que ela constrói é inspirador. Muito bom. Obrigado, muito bom estar aqui com vocês também. Vamos aqui chegando então ao final do episódio de hoje. Eu adorei a conversa. E, Sara, algum ponto chamou a sua atenção? Adorei a Mara dizer que a adoção de inteligência artificial generativa não tem como prioridade economizar dinheiro, mas melhorar a experiência do cliente. Também gostei, viu? É isso aí. A Mara Rabelo, da Canopus, o Ishikawa e a Sara, aqui da Algartec, já trouxeram conhecimento e insights sobre Customer Experience. Então, fica o meu convite para você deixar 5 estrelinhas no seu agregador e compartilhar esse episódio com a sua turma de CX. Obrigado e até a próxima, hein?